olhando o capítulo 1 de Gênesis, a criação, depois o transtorno, o momento em que a Terra entra numa revolução, e aí a gente chamaria isso de a era luciferiana, o tempo quando houve o rompimento de uma dimensão da criação. Porque antes de Deus criar a terceira dimensão, Ele criou outras dimensões. E os anjos, os arcanjos, que a gente tem pálidas ideias em razão da revelação, mas aqui dentro dessa sala nós temos mais ou menos umas 80 e poucas pessoas, mas nós temos uma multidão de anjos e demônios. Estão aqui. Que nós não os vemos. Assim como eu não vejo aqui na minha mão, tem uma quantidade de bactérias, de vírus, de bicho aí que estão. Eu não vejo, mas eles estão aqui. Quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele tem que fazer uma asepsia toda especial, porque ele está contaminado. E a gente não vê. Aquilo que a gente não vê, a gente tem dificuldades de analisar. Mas esse mundo espiritual, ele teve uma queda, ele teve uma catástrofe. E quando ele caiu sobre a terra, deixa eu ver se eu coloco aqui aquele quadro que eu coloquei ontem. Esse quadro é From Eternity to Eternity, de eternidade a eternidade. Aqui nós temos que estar um pouco apagado, porque esse sistema aqui, mas lá ele começa com Isaías 40, a eternidade passada, antes que houvesse eu sou, I am and I am, eu sou. Eu sou o perfeito, é o Deus que é. Depois ele faz aqui uma criação, e aqui nós temos o Big Bang. Os cientistas não falaram nada disso. Eles falam do Big Bang sem causa, mas tem uma causa por trás dessa criação do universo. Tá? E aqui nós temos a pré-história, a criação da terra e dos céus antes da catástrofe. Depois aqui nós temos a queda luciferiana e as trevas que vieram sobre a terra, e aí a hecatombe luciferiana. Depois nós vamos ter aqui mais para frente a restauração, a época da inocência, o pecado e a morte, e a serpente iniciando o seu processo sobre a história da raça humana. Mais ou menos este o quadro inicial. Depois ali nós temos embaixo as raças do Éden, de Adão, a raça que desce e a raça que sobe. A raça que desce é a de Sete, a raça que sobe é a de Caim. Tudo que subir vai mexer com o orgulho, com a vaidade, com a meritocracia. Tudo que desce vai apontar para a obra da cruz, para o esvaziamento, para tirar o homem do centro. Então as duas gerações, até que há o dilúvio, a Torre de Babel, e aqui nós falamos ontem dos patriarcas, as três raças, e Deus escolhendo Abraão e dali para frente. Mas nós precisamos, só para ter o pano de fundo do que
que está acontecendo, que Deus não é aleatório, que Deus não é pegar o Deus de cueca e que Ele é um ser que não tenha absolutamente o controle sobre todas as coisas que Ele tem. Mas nós vimos aqui, inicialmente, que este nome Deus, ele é um nome plural, e ele fala daquilo que é a coletividade divina, que é a palavra Elohim, que é o Deus coletivo, o Deus família, relacionamento. Ele é um, mas ele é três. E a unidade na diversidade de personalidades, de pessoas, é algo fora de série. Porque nós encontramos, por exemplo, um casal, as desavenças que existem no casal. Por que existe essa desavença? Porque nós já somos caídos e temos interesses diferentes, e aí a ambiguidade das nossas propostas. E em todo o capítulo 1 de Gênesis, de 1 até o último versículo, o versículo 31, você vai encontrar simplesmente todo o tempo a palavra Deus. Olha, eu vou pegar o verso 8, por exemplo, que diz Deus, Elohim, e tudo é Deus, também Deus, é a trindade fazendo. No versículo 26, que é o versículo da criação do homem, façamos, olha aqui, você vai verificar ele dizendo façamos, disse Deus, façamos, plural. Está clara a manifestação de um sujeito no singular para nós, Deus, mas no grego e no hebraico ele está plural, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem e semelhança do Deus trino, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E até o capítulo, até o versículo final, ele aparece só Deus. Aí quando chega no capítulo 2, nós encontramos aqui, dizendo assim, havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra fizera, descansou. Deus descansou? Descansou de quê? Se ele não se cansa, ele nem se fatiga. Significa, ele acabou a obra foi perfeita, a obra é completa. Não é que ele perdeu energia, é que aqui significa que cessou, ponto, acabou, está tudo perfeito. Mas quando chega no versículo 4, nós temos aí, a partir daí, como foi que ele fez o homem. O verso 26 e 27 diz que ele fez, agora aqui ele vai detalhar como foi que fez o homem. E aqui diz assim, essa é a geração dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aí aparece a primeira vez a palavra Senhor Deus. Quando aparece a palavra a primeira vez, já aparece dizendo quem ele é. Ó, ele é que é. Ninguém sabe como é que pronuncia essa palavra. Eles fizeram com que ela pronunciasse que mas talvez ela seja assim. Talvez essa palavra tenha um som disso aqui. Judeu nenhum pronuncia essa palavra. Nenhum judeu vai pronunciar essa palavra. Quando existe essa palavra na língua hebraica escrita, eles vão pronunciar a palavra Adonai no lugar disso. Eles vão lendo e quando chega ali ele diz Adonai, que é o Senhor, mas um Senhor que eles podem pronunciar. Porque esse nome aqui, talvez esse nome seja todo ser que respire, louve ao Senhor. É o som da respiração. É Ele. Quem criou o homem? Olha aqui. Quem criou o homem? Diz aqui. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra.
vai estar as duas palavras juntas, Elohim e Senhor, Yahvé. Diz que é mais ou menos o seguinte na minha concepção: sai Cristo da Trindade com a missão: criar um homem à sua imagem e semelhança. Ele sai da Trindade, está lá os três. Qual é a sua missão agora, Cristo? O Pai dizendo: agora a sua missão é formar o homem do pó da terra, segundo a nossa imagem e semelhança. Aí ele pega o homem, ele sopra no homem o fôlego das vidas e o homem torna-se alma vivente. Então, esse homem, aqui antes da ser, aí ele se torna uma alma vivente. Este homem não aceita ser homem. Ele não aceita ser criatura. Ele é criatura. Ele não pode ser criador, porque o criador não pode ter um criador. Porque se o criador tiver um criador, o criador será criatura. Mas o homem não aceita ser criatura. Perdão, não aceita ser criador. Quer ser criador. Ele não aceita ser criatura e quer ser criador. Nessa queda, a serpente, nós vimos, ele acabou sendo invadido por um desejo teomânico de ser como Deus. Teo, Deus. Mania de ser como Deus. Nós somos, a história da humanidade é a mania de ser como Deus. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser melhor, maior. Eu quero ser mais rico, mais sábio, mais poderoso, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Eu quero ser mais espiritual do que você. Pronto. Pode fazer 10, se eu souber responder uma. Ali quando diz, então formou o Senhor Deus. Ele aí já é Cristo. Sim, senhor. Esse aqui eram os três: o Pai, o Filho e o Espírito. Estavam lá. Lá no conselho dele. Eles resolveram criar. Por que eles resolveram criar? Hoje alguém me perguntou: por que eles resolveram? Porque quiseram. Não sei lá o que é isso. Entrar na vontade de Deus, mas ele sabia que ia para cá, sabia? Ele sabe todas as coisas. E por que ele criou? O que é isso? Foi aquela moça que me perguntou: eu não sei explicar. O Jânio Carlos uma vez disse: filho, por que aquilo? Pronto. Agora eu não sei explicar. E ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar Deus. Essa mania de querer explicar Deus já é a teomania do homem, de querer saber como é que Deus funciona. Então, da Trindade, discutindo como é que vocês vão fazer. Vou fazer assim. Vou fazer o homem. Como vai fazer o homem? Nossa imagem e semelhança. O que vai fazer? Estou aqui fazendo especulações puramente humanas. Jesus disse assim, Cristo disse assim: eu vou fazer. Você vai fazer? Aí ele sai e desce. Desce. O Evangelho sempre desce para fazer as coisas. Aí ele pega e faz o homem do pó da terra. O homem é caulim, é essencialmente barro. Pode perguntar aqui os médicos: o que é o composto do homem? Carbono, água, o que mais? Ferro, magnésio, cálcio, minério. Ele é barro, ele é terra. Mas ele tem uma coisa engraçada: soprou-lhe no espírito o fôlego da vida. Vida. O homem passou a ser alma vivente. Quando eu venho aqui na palavra vida, Elohim, aí eu assusto. Aí eu fico meio biruta. Vermelhinho mesmo.
Essa é a letra. Mas esta letra, esse nome, que eu não sei pronunciar, significa o eu sou, aquele que é, que não foi, que não será. Vocês não estão vendo aí não, né? Aquele que é, tá, vocês estão vendo aí? Aquele que é, o eu sou. Este nome, na língua hebraica, ele tem pesos numéricos. A língua hebraica não tem número. Os números foram inventados pelos fenícios. Aí você vai... Aí para ter que preparar um dia um estudo sobre o tirano dos fenícios com a matemática e os babilônios com o logaritmo C. Mas não é isso. Isso aqui, cada letra dessa tem um número. E os números, esse número aqui é o número 10, esse aqui é o número 5, esse aqui é o número 6 e esse aqui é o número 5. 10, 5. Quando os cientistas Francis Collins e uma turma de cientistas estavam estudando o DNA, eles descobriram que há umas divisões, umas pontes que obedecem umas dimensões, que é feito por gente que não sabe. O que obedece a seguinte regra: 10 de dimensão, 5, 6, 5. Isso se repete. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Um cientista de Harvard, judeu, um dia estava examinando e disse: uau, Deus assinou a vida. Espera aí, a língua hebraica é a única língua que não tem vogal. E todo som é preciso ser aprendido pelo ouvido. E ele assustou com isso aqui. E chamou atenção para alguns cientistas para ver o que é isso, que repetição é essa. Será que isso aqui é a assinatura de Jeová, Deus, que tem a vida? Nós vamos para João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. E aí nós temos aqui, no princípio era o Verbo, era o Logos. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida é a luz ou a energia dos homens. A vida, ele é a vida. Mas me assusta mais. Cada letra dessas aqui, ela simboliza uma realidade na língua hebraica. Isto aqui, Iot, representa a mão na língua hebraica. Este Re, se você escrever, ele significa contempla. E este Vav, prego,
contempla o prego, contempla o prego na mão. Eu estou replicando. A vida que foi organizada antes da fundação do mundo está na pessoa do Cristo, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. A encarnação do Verbo é o Deus que se esvazia e vem em forma de homem. Mas ele já sofre antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou pegar um pouquinho antes, ele vai dizendo assim. Vamos começar no 13 só para a gente entender. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, não fique embriagados, alucinados, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele não diz o sangue de Jesus, mas o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Este Deus que criou o homem, sabia que o homem ia cair? Sabia. Mas o seu sofrimento de redenção já começa antes da fundação do mundo, quando ele traz dentro de si a própria vida que lhe dá ao homem, mas não é uma vida que não esteja sujeito à própria morte, porque já está ali na representação a mão. Contemple a mão furada, contemple, porque ele teve que derramar o seu sangue totalmente para nos libertar de nossa alma contaminada por o egoísmo. Hoje nós estávamos ali quando o Leonan começou a tocar o violino e o pessoal continuou conversando, porque nós somos uma raça agitada e barulhenta, e nós temos o nosso umbigo no centro. Quando aquela música tocou ali, ao invés de nós nos aquietarmos, como eu falei ontem, quando Jesse Norman cantou depois de um concerto de rock em Wimbledon, depois que aquela rocaiada toda estava lá, ela saía, é
uma experiência que foi feita pelos gravadores, e ela começa cantando o Amazing Grace. Os moços começam a assustar porque não é o ambiente, eles sossegam, começam a chorar. E no final do concerto, da apresentação da Jess Norman, não tinha ninguém pulando, estava todo mundo quebrantado. E eu estou falando do ambiente de rock. E ali nós estávamos ali conversando, por quê? Porque a alma de pedra, ela é dura, ela é insensível, ela só se vê, ela só se enxerga, ela não enxerga a glória do Senhor. O pecado nos fez destituídos da glória do Senhor. E a nossa questão é: se eu posso falar, se eu posso mandar, se eu posso fazer, eu tenho uma rebeldia inata dentro de mim, que eu quero comandar o mundo. Isso é teomania. E é disto que a Bíblia diz: dar-vos-ei coração novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Ou seja, eu tirarei de vós o Adão, para que Cristo viva em você. O coração de Adão é o coração do alto, de subir, de plataforma, de palanque, de púlpito, de querer subir e de querer chamar atenção. E o coração de Cristo é de descer, é de esvaziar, é de sumir, é de sair de cena. É não mais eu, como dizia João Batista. João Batista dizia: convém que ele cresça e que eu desapareça. Versão da irmã lá de Jequié, na Bahia. Essa não é boa? Essa é boa. Ele não é convém que ele cresça e eu diminua. Ela deu uma versão que eu acho fantástica. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Porque se eu desaparecer e ele viver em mim, eu vou viver contente. Amém. Eu vou viver descontraído. Você, os seus olhos não vão exercer mais o poder sobre mim, que eu não estou bem. Por quê? Porque eu não estou preocupado com a sua opinião. A sua opinião é só um detalhe. Eu fui aceito. Eu sou amado. Eu sou amado pelo Pai. E acabou, rapaz. Mas eu não gosto de você. Lamento que você não goste de mim, mas eu vou gostar de você mesmo você não gostando de mim. Isso aí é um negócio que transcende, que a gente não produz. Isso é Cristo. É este Deus que quando eu contemplo as suas mãos, eu vejo a redenção que Ele fez de mim, de me tirar do centro de gravitação do universo. Por que nosso casamento está ruim? Porque vocês são deuses. Você quer ser Deus. Eu estou brigando por causa disso. Você e eu. Por quê? Porque nós estamos querendo mandar um no outro. Aí, estou falando de casamento, mas pode falar qualquer coisa. Igreja é um lugar esquisitíssimo, porque é um lugar que a gente presume que o trigo prevaleça, e deve ter mais trigo. A igreja tem que ter mais trigo do que joio, tá bom, mas me intriga que o joio está lá fazendo me intriga que ele está fazendo lá uma revolução, um negócio, e querendo. Quando nós fomos a Israel, uma das vezes, o Noah, guias, ele é um brasileiro aqui do estado de São Paulo e foi para Israel, um judeu, e ele me perguntou: Glenn, você já viu um joio? Eu digo: eu só já li a respeito do joio, nunca vi um joio. Ele disse: entra aqui nesse trigal
Nós estávamos numa região onde tinha um trigo, e ele disse assim, vou te mostrar um joio. Aí entramos um pouquinho e ele disse assim, procura o joio aqui. Ele disse, está bem perto. Eu disse, não estou vendo. Ele disse, o joio ele se confunde. Mas presta atenção aqui. Aí ele pegou o joio no meio do trigo. Ele disse assim, ele é assim. Ele é empinado. Ele não faz isso. Ele não se curva. Ele é empinado. Segunda característica. Pega aqui, ó. Ele não tem grão. Ele é xoxo. Ele só tem a casca. Ele não tem grão. A terceira característica. Tenta arrancar ele. Ele não desgruda da terra. A raiz dele é profunda para baixo. O trigo você pega assim, puxa e arranca. O joio não. Ele está preso à terra. São três características. Ele é arrogante, ele não se dobra. Ele é vazio, ele não tem fruto. E ele está agarrado à terra. Ele não tem as raízes do céu. Tem as raízes que se arrancam. Ele está preso a isso. E na igreja tem essas duas raças. Você tem que conviver com esses bichos até o final. O trigo e o joio. Você não pode mexer no trigo, e se você arrancar, como a raiz dele é profunda, vai arrancar a raiz do joio. Do trigo. Quando você puxa, ele arranca a raiz do trigo e o trigo vai sofrer. Quando você mexe no joio na igreja, vai mexer com algum trigo novo que está ali. Por que fizeram isso com o irmãozinho? Coitado. Não sabe que tem mais Mas este Deus, Jeová Elohim, que criou o homem, disse o seguinte: tudo bem, eu criei, o homem caiu, mas eu vou libertar o homem dessa situação. Como é que você vai fazer? Eu vou entrar na raça. Esse plano eterno fez o seguinte: a mulher não foi a geradora do pecado, ainda que toda mulher seja pecadora. Deus providenciou uma mulher e lá na plenitude dos tempos enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar as que estavam debaixo da lei. Aí o Senhor chegou para uma mocinha, possivelmente 17, 18 anos de idade, e diz o seguinte: salve a agraciada, o Senhor é contigo. Sim, senhor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você vai ser a mãe do Salvador. Mas eu nunca fui num motel, eu nunca tive com nenhum garoto. Como é que vai ser isso? Ela disse: a sombra do Onipotente virá sobre ti, e o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E aquela mocinha ingênua, sem saber nada de teologia, sem conhecer absolutamente nada, ela simplesmente diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E ali ela passou a ser a gestante mais fora de série da história da humanidade, sem nunca ter visto ter tido uma relação sexual. Ela engravida. Agora eu disse outro dia, eu tiro o chapéu pro marido dela. Ele, o marido dela, eu sou fã do José. Por quê? Porque a barriga da Maria começa a crescer e o José diz: Naquela época os casamentos eram feitos, demorava, era dada em esposa só na época certa, por isso que eles acham que ela tinha só 17 anos, porque os casamentos eram feitos depois dos 18. Então ela estava esperando a idade para ser entregue ao marido, e ela já era desposada dele, e de repente
grávida, e não fui eu. Eu não sou sonâmbulo, não houve jeito, eu não estava lá. E como é que ela ficou grávida? E ele colocou no seu coração de deixá-la. E de noite ele tem um sonho. E todos nós temos sonhos. Crer num sonho é um mistério. E naquele sonho, o Senhor lhe aparece num anjo e diz: José, não temas receber a tua esposa, porque o que está gerado dela é meu, é do Espírito Santo. E ele crê nisso, porque ela crê na gravidez dela. Foi fácil, porque ela viu a barriga crescer. Ela nunca teve, mas ela viu, ela percebeu. Mas ele crê que ela não saiu com nenhum menino de Nazaré, que foi o Espírito Santo. Esse cara, e não era corno, não. Esse cara é o cara da fé. É o cara da fé. Porque o cara da fé é aquele que crê na palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Por isso que eu digo, a Maria é maravilhoso o fato dela crer. Mas ela teve a comprovação. Mas o José crê e nunca foi comprovado. Ele teve que ficar baseado na palavra do anjo. Mas a Maria foi muito corajosa também, né? É? Maria foi muito corajosa também, né? Mas ela disse aqui, ó, que eu estou aqui. Não acho que ela foi corajosa, não. Acho que ela foi ela se rendeu. Sim. Agora, gente, corajosa mesmo foi a Eva. Encontra Deus. Mas a Maria não, ela foi. Verdade. Mas Lu, peraí. Esse Deus entra na raça pela Maria sem a contaminação do pecado. Se você for fazer um exame do sangue de Jesus, o sangue de Jesus ele tem 24 emoções. E não 46. E ele não tem. Ele tem aqui o XX, mas ele não tem o XY. Ele não tem a contaminação do pecado. Ele era perfeitamente homem, totalmente Deus, mas totalmente sem pecado, mas totalmente sujeito a pecado. Do mesmo jeito que Adão pecou lá no jardim do Éden, ele podia pecar aqui, só que ele tinha um plano. O plano dele é salvar o homem da teomania, do coração de pedra, tirar o coração de pedra. E para tirar o coração de pedra, ele tinha que passar por todo o processo da sua humanidade, desde o nascimento. Um dos fatos mais extraordinários que eu acho é a encarnação. Porque botar o Deus Todo-Poderoso, Criador, dentro de um óvulo, doutor? E depois esse Deus Todo-Poderoso ter que ser amamentado pela criatura. E esse Deus Todo-Poderoso, desculpa a expressão, se cagar. Eu estou falando linguagem bem chula, porque como criança, para quê? Para salvar um homem que tem mania de querer ser Deus, quer ser melhor que os outros, quer ser importante, quer ser dono do mundo.
para salvar a mim da minha soberba. Esse coração de pedra, esse coração de construir estes monumentos de pedra, de elevação. E este Deus vai para uma cruz, e lá naquela cruz ele atrai o meu pecado de modo absolutamente invisível. Eu não posso ver, que agora eu tenho que crer. Parece que ele está morrendo sozinho ali naquela cruz. Eu vou fazer o desenho dele. O braço comprido demais. Um prego. Jesus teve 7 sangramentos. Primeiro, quando lhe bateram. Primeiro, quando ele suou sangue no Getsemane. Segundo, quando lhe bateram. Terceiro, quando lhe enfiaram a coroa. O quarto, um prego. Quinto, outro prego. O sexto, outro prego. E o sétimo, a varada, a espadada lançada do lado dele. Para quê? Para tirar toda a vida da alma. Porque a vida da alma está no sangue. Mas o seu sangue é de 24 cromossomas. O seu sangue não tem o pecado, portanto não tem a podridão. Eu era pobre. Não, pobre não. Pobre continua. Eu era podre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Podre é o pecado que faz. E ele morre uma morte que não era dele. E quem era aquela morte? Mas você não percebe isso, você não vê isso. Isso é invisível. Ele fez uma atração. Ele disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim, tanto judeus como gentios. Eu vim para salvar o mundo, para que todo aquele que creia que naquela morte, aqui estamos todos, e esses todos estou eu. Quando ele foi levantado da terra, ele atraiu. E o que ele atraiu? Ele atraiu a minha pecaminosidade. Ele não tinha pecado. Jesus poderia pecar, mas ele não pecou, e isso significa que ele viveu sempre pela fé. Sempre pela fé. Não lembro da coisa, ele falou: se possível, afaste de mim Esse cálice. esse cálice. Aí ele está dizendo: mas foi para este momento que eu vim. Este foi o momento. E depois houve um momento, porque Jesus ficou quantas horas na cruz? 6
6 horas. Ele ficou das 9 da manhã às 3 da tarde, às 15. Mas às 12 horas, até aqui, ele morria sozinho. Ele estava espiando o meu pecado. Daqui para frente ele morreu comigo. Ou eu morri com ele. Aí você vai ver a noite escura do pecado, aquela noite do pecado, cair sobre ele durante 3 horas. Ficou a terra escura. Porque ele se tornou o ser mais feio do mundo quando um ato que Deus fez. A Bíblia vai nos dizer isso aqui, ó, no capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, versículo 6. Ele diz assim: todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, aí, olha, é o Javé, ele mesmo, fez cair sobre o Cristo, o Jesus esvaziado, a iniquidade de nós. Ele não diz aqui, você pode ler com cuidado, ele não diz aqui, ele fez cair as iniquidades, por favor, olha, fez cair sobre ele, o servo sofredor, o Jesus encarnado, o Cristo encarnado, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ali Jesus se tornou o maior pecador da face da terra, sem ter cometido um só pecado. É muito amor. Toda a minha ranzinzice, toda a minha fealdade, toda a minha pecaminosidade, tudo que mais sorte do meu foi colocado nele. Ele recebeu o que era nosso, nós recebêssemos o que era dele. Ele recebeu o que era nosso, para que na ressurreição nós recebêssemos o que é dele, a vida eterna, que não pode morrer mais. Ele está tirando o coração de pedra e nos dando o coração de carne. Você quer mais que isso? O senhor falou, só para detalhes, quando eu tirei dia até as 3, ele assumiu o nosso pecado e ele não se tornou pecador, ele se fez pecado. Sim, ele se tornou no sentido de que ele recebeu todo o nosso pecado. Então, o meu pecado estava nele, ele ficou desfigurado. Se você reparar o texto aqui, quando ele vai descrevendo, ele diz assim, ó, era desprezado, verso 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Por quê? Porque eu estava ali. Ele estava crucificando a minha natureza. Eu não vejo isso, mas eu creio nisso. Eu não sinto isso, mas eu creio nisso. Eu não entendo isso, mas eu creio nisso. Eu tenho descanso de saber que aquela cruz era minha. Era minha. O sangue dele foi todo derramado, não ficou uma gota, e ficou aqui, e continua aqui, lá no Calvário, como testemunho contra a obra de Satanás, porque a Bíblia diz, nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro, e mesmo em face da morte não amamos a própria vida. É o sangue do Cordeiro que está na terra, continua na terra, porque ele não apodreceu. A Bíblia diz que ele não viu a podridão, a corrupção. Mas ele assumiu. O que era de pior em mim, morreu a minha morte.
para que eu recebesse dele o coração de carne. Aí eu quero ver se a gente descobre, cada um vai dar uma postura, o que é o coração de carne, o que é coração de pedra. O que é coração de carne? E o que é coração de pedra? Vamos ver se a gente tira algumas características desses corações de pedra. Porque o projeto dele é este: é que eu tenha o coração dele, eu seja manso e humilde de coração, como ele. E este projeto de Deus, ele está revelado em todas as línguas do mundo. Deus tem, vamos dizer assim, ele tem em todas as estruturas linguísticas. Eu vou dar um exemplo só. Algo apontando para o cordeiro. A língua mandarim tem esta palavra. Essa palavra justiça ou justificação, ela é composta de duas letras. Essa letra aqui significa ovelha ou cordeiro. Está aqui. Ovelha ou cordeiro. E essa aqui significa eu ou si mesmo. Quem foi que foi dizer isso para os chineses? Quem foi que foi contar isso para os chineses? Que a justificação é um cordeiro sobre a sua vida. Quem foi que foi contar isso? Na língua chinesa, que tem 200 e não sei quanto, 223 sinais, 150 sinais são retirados da Bíblia. Mas eles não conheciam a Bíblia. A justificação, a justiça é o cordeiro de Deus em cima do meu eu. É a morte de Cristo sobre a minha vida para tirar o meu coração de pedra e me dar o coração da carne, o coração dele. Isso você vai encontrar nos índios, você vai encontrar nos africanos. Poucas, Dr. Richardson, Dom Richardson, esteve na nossa igreja há alguns anos atrás. Ele falou sobre o fator Melquisedeque, e Deus sempre teve algo apontando para o seu filho redentivo, mas para um povo, ele escolheu esse povo e redimiu esse povo através de Jesus. E não só esse povo, mas o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e tenha o seu coração trocado. Eu, quando menino, tinha um livro chamado Pérolas Esparsas. Não sei se vocês conhecem. Tinha, seu pai tinha, os crentes antigos. E tem no Pérolas Esparsas a história do velho João. O velho João era um cara que morava no interior e ele ia para a cidade no final de semana, tomava umas pingas, trabalhador de roça. Quando ele voltava com a cara cheia de cachaça, era um pampeiro na casa dele. Ele tinha uma renca de filho, acho que uns 12 ou 13 meninos
E quando os meninos viam o velho João chegando montado na mula, saía menino por dentro do mato correndo, se escondendo, mulheres fugiam porque ele vinha violento, ele batia e gritava com aquele menino todo, e era um pampeiro. Todo mundo tinha medo do seu João ir para a cidade para fazer a feira, porque quando ele voltava, ele voltava. E um dia o seu João, o velho João, foi para a feira lá, e lá ele, passando numa praça, escutou uns crentes cantando, e aqui ele ouviu a pregação do Evangelho, e ele ouviu que Jesus fez uma obra, que Jesus morreu e ressuscitou para salvar, e ele disse: eu quero isso, e creu. Porque a gente não sabe como é que creu. E ele ouviu um cântico, e ia lá, e ele começou a vir cantando aquele cântico, e mal ele dizia: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. E não nem afinaram direito. E ele vinha montado na mula e cantando, e os meninos, quando viram, diziam: o pai está bêbado, o olho que está terrível, ele vai bater em todo mundo. E saiu o menino correndo, a mulher correndo, e aí ele gritava assim de cima da mula: para, gente, que o velho João morreu! Para! E ninguém parava, está pior, está correndo. O velho João. O velho João morreu naquela cruz. Termina aquela história dizendo: ali naquele lar a vida de Jesus se manifestou. E é isso. É um coração trocado. Vocês prestaram atenção que nós lemos, só terminar isso, né? Nós lemos isso no Ezequiel, profeta Ezequiel, ontem, quando nós lemos no capítulo 36, quando ele vai dizer, ele diz assim: vindicarei a santidade do meu nome. Vindicarei a santidade do meu grande nome. Qual é o grande nome dele? Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Qual é o grande nome dele? Eu sou. Amém. Eu vindicarei a santidade do meu nome. E foi ali na cruz, naquela cruz, que ele vindicou a santidade do seu nome, perdendo o sangue que ele herdou da minha raça, derramando sangue puro, porque não tinha 46 cromossomos, ele não tinha o pecado de Adão, mas ele derramou todo aquele sangue para que eu pudesse ter direito a entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque carne e sangue não pode entrar no reino dos céus, mas carne e osso pode, porque ele tinha carne e osso. Quando ele ressuscitou, que o Tomé disse, eles diziam que era um fantasma, ele disse: não, pode enfiar o dedo aqui que eu tenho carne e osso, mas não tinha sangue. Que tipo de respiração celular vai ser? Qualquer um desses doutores, se puser o estetoscópio no braço de Jesus, vai dizer assim: aqui esse homem está morto, porque ele não tem sangue, mas ele está com uma outra realidade que nós não conhecemos, e a realidade da glória que nós perdemos por causa do pecado e ficamos destituídos da glória de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo, invisível, imperceptível, mas por fé, nós ganhamos a troca do nosso coração. Não mais eu, mas Cristo. Isso é maravilhoso demais. Isso é coisa extraordinária. Tudo isso revelado na própria célula, no nome, na glória do nome dele, mãos
contempladas com cravos e contempladas nós vemos a glória do Senhor e a nossa libertação dele. Aleluia. Porque eu não tenho que viver com aquele coração ranzinza, marreta, mentiroso, egoísta, falso, mas posso viver com o coração de Cristo. Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor não ficou paralisado. O Senhor não ficou imóvel diante do pecado, do nosso pecado, do meu pecado. Mas o Teu Filho assumiu a minha causa, morreu a minha morte, para que eu pudesse experimentar a Sua vida. E aqui nessa sala, o Senhor conhece as pessoas que precisam desta revelação. E nós te pedimos, que pelo Teu Espírito, o Senhor revele a cada um que precisa do descanso. Amém. E esse descanso está no Teu Filho. Amém. Glorificamos o Teu nome e pelo Teu Espírito nós te bendizemos. Amém. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.